We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. Janela aberta sobre o mundo. Somos uma janela de comunicação aberta. Abre horizontes, põe-nos em contacto com o mundo lá fora. É a janela do nosso olhar. I have a dream. Janela aberta sobre o mundo. É um espaço de informação semanal, com música, debates, entrevistas, intervenções em direto. É um espaço aberto. É o teu espaço. Vem partilhá-lo connosco. A Semana em Revista. Partilhamos hoje convosco a seguinte informação. Segundo a agência Eclésia, o Comitê Nobel englobou nos 276 candidatos 49 organizações e 227 indivíduos o nome do Papa Francisco. Da lista, sabe-se, constam ainda os nomes do ginecologista congolês Denis Mukwege, ainda o ex-analista da CIA Edward Snowden e os ativistas sauditas Abu al-Khair e Rafi Badawi. O anúncio do número de candidatos foi feito na passada terça-feira, dia 3, na reunião inaugural do novo comitê. Os candidatos, de acordo com a vontade do magnata sueco, criador dos centenários prémios, devem ser nomeados pelos catedráticos de Universidade de Direito ou Ciências Políticas, parlamentares ou antigos laureados, tendo o nome do Papa Francisco sido englobado por um deputado norueguês muçulmano. A Beata Teresa de Calcutá, em 1979, recebeu o prestigioso prémio pelo trabalho realizado na luta para superar a pobreza e o sofrimento, que também constituem uma ameaça para a paz. A religiosa não participou do banquete oferecido aos premiados e pediu que os fundos, $192 mil, fossem entregues aos pobres da Índia. Ao receber o reconhecimento, Madre Teresa denunciou o flagelo do aborto. Os últimos premiados foram a adolescente paquistanesa Malala Yousafzai e o indiano Kailash Satyarthi, por lutar pelos direitos das crianças. A Comissão não divulga ou confirma os nomes dos candidatos. Em vez disso, aqueles que os postulam, sim, podem no fazer. A agência Eclésia noticiou que a Diocese de Bragança Miranda inaugurou hoje, dia 10 de março, um centro de conservação e restauro da arte sacra, que apresenta como espaço pioneiro a nível nacional em defesa do seu património cultural, estando o descerrar da placa e bênção deste centro a cargo de Dom José Cordeiro, Bispo de Bragança Miranda. O presidente da Comissão da Arte Sacra e dos Bens Culturais da Diocese de Bragança Miranda, num comunicado enviado à agência Eclésia, afirma que constatamos que era necessário criar este centro para ajudar as comunidades e os sacerdotes, numa vertente não só de intervenção, mas também no âmbito de prevenção e formação das comunidades. Este Centro de Conservação e Restauro da Arte Sacra inclui oficinas, balneários e vestiários, um espaço para formação, uma área administrativa, uma sala para o serviço de inventariação e está integrado na Casa da Criação Mirandesa, em Sendim, Miranda do Douro. Este novo equipamento vai contar com uma equipa de sacerdotes, conservadores, restauradores e historiadores da arte, para dar uma resposta pluridisciplinar e transversal. Fazem da parte da equipa um colégio científico, composto por 3 conservadores restauradores séniores, com formação na área da pintura mural, pintura de cavalete, talha, escultura e madeiras, uma historiadora de arte e membros do clero. A inauguração contou com intervenções do Presidente da Comissão da Arte Sacra e dos Bens Culturais da Diocese, do Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro e do Diretor Regional de Cultura do Norte. A Caritas Portuguesa promoveu entre quinta-feira passada e domingo o seu peditório nacional.
noticia a agência Eclésia. Esta iniciativa anual visou recolher fundos que permitirão responder a situações de emergência socioeconómica, explicou a organização católica. Segundo o comunicado enviado à agência Eclésia, as várias dioceses têm recebido pedidos de ajuda que superam as reais possibilidades financeiras existentes. Eugênio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa, assinalou que a partilha dos bens é uma forma, entre outras, de corresponsabilidade e de solidariedade com aqueles que, infelizmente, vivem de uma forma mais direta e agressiva os efeitos deixados e ainda sentidos pela crise que afeta Portugal desde há 6 anos. Esta organização católica agradeceu ainda aos voluntários empenhados no peditório, uma das iniciativas mais visíveis da Semana Nacional da Cáritas, este ano com o tema Num Só Coração, uma família humana. A partilha dos portugueses tem sido sempre muito positiva. Estamos cientes, afirma, de que este ano será novamente uma campanha de grande solidariedade e que permitirá reforçar as energias para prosseguir na senda de edificar uma sociedade mais justa e fraterna. Fica desde já a nossa gratidão, acrescentou, para todos aqueles que ainda possam apenas dar uma palavra de incentivo ou um sorriso. Este ano a Cáritas promove também uma campanha via Facebook, pedindo a todos os contactos que tirem uma fotografia ou façam um vídeo no qual manifestem a sua adesão à causa da organização com a frase "Eu partilho o meu coração com a Cáritas" e o marcador ou hashtag "Partilho teu coração". Em 2014, o peditório público da Cáritas decorreu em diversas cidades e estabelecimentos comerciais e angariou 327.957,65 cêntimos. 327.000 euros, 957,65 cêntimos. Isto em 2014. A Semana em Revista. Janela aberta sobre o mundo. Chorei tanto. Outra noite o terror andou à solta. Vai e volta e promete que não volta. Vai e volta e promete que não volta. Estou cansada, chorei tanto outra vez. Outra vez a pensar que hoje talvez haja paz, que o terror só vai não volta, que a tua mão não se fecha contra mim. Estou cansada, não há fim nesta demência ou ciência que preveja que me mates. E quem bate depois chora e promete que não mais a mão se levanta fechada. Estou cansada, acho que não quero nada que não seja uma noite descansada. O pensamento de hoje é de Jean-Paul Sartre. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. A tortura me espera, insegura, tão desfeita, humilhada, tão cansada de não dar luta à matança, a
raça negra. Bem-vindos então a mais um Janela Aberta sobre o Mundo, e hoje para falarmos também de um tema, como sempre, bem, acho que já me vou repetindo até nesta mesma expressão, muito especial e que nos diz muito, ou às vezes não nos diz nada, ou nos deixamos adormecer e vamos deixando que este tema também não nos toque, que é esse amor e a violência que pode existir nesse amor. Temos connosco o Fernando Oliveira, ele que é técnico também de um gabinete de apoio à vítima e à própria inserção e promoção da inserção, aliás, da vítima, da Liga dos Amigos do Centro de Saúde da Alfândega da Fé. E já agora também o nosso muito obrigado pelo tempo dispensado e pela tua disponibilidade também, por estares connosco, mesmo até sem estar bem alimentado. Ainda não jantou. Olá, boa noite a todos. Começo por endereçar também as boas noites a todas as pessoas que nos ouvem lá em casa e agradecer o convite que me foi endereçado na qualidade técnica de apoio à vítima do Conselho da Alfândega da Fé, mas também na qualidade de técnico da Liga dos Amigos do Centro de Saúde da Alfândega da Fé e de uma instituição que se preocupa há uns anos esta parte, não só por esta temática, mas por outras temáticas que versam o apoio social num concelho como é o da Alfândega da Fé. E as minhas colegas, claro, então. Boa noite a todos, bem-vindos à Janela Aberta sobre o Mundo. Já sabem, podem encontrar-nos nas páginas do Facebook ou no Jovens MIC ou na página de Janela Aberta, se quiserem ir acompanhando. Que a nós, no sábado, voltamos a repetir o programa para quem quiseres. E da minha parte, muito obrigado por estar aqui. É sempre muito bom aquilo que o Sartre dizia, vai-nos falar um bocadinho sobre a violência, não é? É verdade. Sobre essa palavra que é uma derrota logo à partida, mas não está derrotado. Prometo que nós aqui não vamos fazer Eu acho que não. violência sobre si. Vamos só apertá-lo um bocadinho. Olá a todos, um bem-aja àqueles que nos estão a ouvir. É com enorme prazer que estamos aqui na Rádio Onda Livre para mais uma edição do Janela Aberta sobre o Mundo. Deixem-se ficar por aí. Boa noite, bom dia e boa tarde. E muito bem, e eu propunha que começássemos até, ouvimos este último tema também, que é da campanha da APAV, e a propor até, de facto, por 2 ou 3 anúncios publicitários para nos darem asa aqui também à conversa, sobre o que é isto da violência, embora há sempre outras vertentes, e no caso as publicidades têm uma vertente própria, mas de qualquer forma já lá vamos. Janela Aberta sobre o Mundo. Os namoros têm conquista, têm carinho. Mas em Portugal, um em cada 4 também tem violência, que ninguém vê. Ainda bem que o tempo passa. Onde há violência, não há amor. Diz não há violência no namoro. Sophie não está nada bem. Está cada vez mais agressivo. Queixa-se de pesadelos. Sente a raiva. Vai uma grande confusão naquela cabeça. Posso-lhe fazer uma pergunta? Sim. Há quanto tempo é que o seu marido lhe bate? Quando lhe bate em si, há mais alguém que fica marcado para a vida. Em vossa defesa, dê um murro na mesa. Quantos pedidos de desculpa acabaram assim? Quantos arrependimentos? Quantas juras de mudança? Quantas palavras doces? Quantas reconciliações acabaram assim? Nos últimos 5 anos em Portugal, 176. 176 mulheres tiveram esperança de que ele mudasse, mas ele não mudou. E a esperança só morreu quando elas morreram. Não tenhas esperança. Liga. Estes são alguns, de facto, dos temas que vão marcando também a nossa atualidade, até porque hoje está muito em voga falarmos em violência, mas como já conversamos também numa fase inicial, há vários tipos de violência, embora a gente vá vendo também muito do tema relacionado ao mais comum, a violência doméstica, não é? Mas há muitos outros temas, Fernando. Sim, hoje os fenómenos de violência não se tratam só de fenómenos de violência de género. Mas antes de chegarmos lá, queria partilhar com vocês alguns números que tanto eu como outros intervenientes nesta área chamamos de os números da vergonha nacional. Isto porquê? Porque nos últimos 10 anos temos 398 mortes
associadas a fenómenos de violência doméstica. Temos, em média, a morte de uma mulher por semana em Portugal. Temos, depois, aquelas que chamamos nós as vítimas indiretas, passam a ser vítimas diretas. 50% dos menores que ficaram órfãos, fruto desses assassinatos, foram institucionalizados. Estamos a falar de mais de 160 órfãos. Estamos a falar de 3 mulheres que fazem queixas à autoridade por hora, números da UMAR, e estes são números que espelham aquilo que é a realidade do nosso país, fruto de um trabalho que tem sido feito não só de sensibilização, de prevenção, mas também de alerta que estes fenómenos podem levar a casos extremos de violência. E muitas vezes aquilo que nos passa despercebido é efetivamente um episódio de violência que, com a sua escalada própria e normal, pode-nos levar a este drama. Que isto é um drama, é um problema de saúde pública e que tem que ser encarado por todos com a responsabilidade devida e o Poder Central tem que fazer também um pouco mais para descentralizar aquilo que são os gabinetes de apoio, para permitir que todos, de igual forma, tenham acesso, e quando eu digo todos, englobo aqui o género masculino e o género feminino, que todos tenham acesso a esses gabinetes de apoio que desempenham um papel fundamental e têm sido os grandes responsáveis por estes fenómenos serem julgados e haver sentenças transitadas em julgado que cada vez mais vincam este fenómeno de violência e que só através destas respostas e através da percepção de que tudo isto tem uma pena e essas penas são pesadas, só com essa consciência e com um trabalho contínuo podemos almejar algum dia alterar esta situação que hoje vivemos, não é? Eu, aliás, tinha começado de propósito com estas campanhas todas, e ainda bem que a estatística até acaba por ajudar. Embora nós ficamos chocados, de facto, quando ouvimos as estatísticas. É um choque. Mas, ao mesmo tempo... É verdade, mas nós é constante as campanhas. Eu não sei se nós não continuamos adormecidos na mesma. Porque acho que é a mesma coisa estarmos a ver quantidade enorme de notícias que são dramáticas, até porque o telejornal, a base é só o dramatismo, não há... O despertar para este fenómeno tem sido um despertar contínuo, gradual, mas que tem dado resultados. Estas questões de violência sempre existiram, não é? São questões que têm por base questões culturais. O modelo patriarcal no qual fomos criados, os fenómenos da nossa cultura latina, tudo isso são os fenómenos culturais em que são assentes os fenómenos de violência. E o lado humano, o nosso lado humano, a necessidade que temos de controlar o outro e de manipular o outro e de o levar até onde nós queremos, não é? Exatamente. A natureza humana também nos condiciona nesse aspecto, não é? Nós somos assim nas amizades e somos assim nas relações uns com os outros e nas relações de patronato. Isso existe. É humano, não é? Agora, essa parte de ser levado ao extremo para nós termos que estar aqui a ouvir o Fernando dar-nos esses valores, isso é que já é doentio, isso é que já é mesmo uma coisa... Aqui há efetivamente, eu não tenho dados efetivos para vincar esta minha opinião, mas há aqui, com toda a certeza, comportamentos patológicos. Isto não tem outra interpretação. Contudo, estes fenómenos de violência nós podemos pensar que só se passam em áreas urbanas, que isto é uma coisa de ficção científica. Vocês que ficam chocados com estes números, parece que não faz parte daquilo que é a nossa vida cotidiana, mas faz. A pergunta eu penso que a pergunta que fez o Adelina há bocadinho se põe agora ainda de forma mais pertinente. A violência existe, disse-nos há pouquinho que não era só de género, não é? Então como é que se caracteriza a violência? A violência doméstica é só com mulheres? É a minha pergunta. É só com homens? Não. Como é que é a violência? Como é que vocês tipologizam? Ou seja, quem são as vítimas? São as mulheres? São as crianças? As vítimas são as mulheres, são as crianças, são os pais, os idosos, são os avós. Quer dizer, a questão do género aqui deixou de se colocar, não é?
Nós podemos caracterizar as questões da violência doméstica com aquela definição tipo que existe, que fala que é quando alguém causa um dano físico ou psicológico a outra pessoa com quem já teve uma relação ou continua a ter uma relação de proximidade e intimidade, estando a viver ou não na mesma casa. Essa é a tipificação da violência doméstica. Geral, Acontece que depois ela pode ser perpetrada de pais para filhos, de filhos para pais, entre companheiros casados em união de facto, namorados, ou sejam do mesmo sexo ou de sexo diferente, pois, entre namorados, alguém que esteja no agregado familiar, idosos. Quer dizer, estas questões agora são transversais, não é? Não se fala só de género. Sim, porque a patologia, a questão, quando diz patologia, está a falar do exagero, não é? Chega a um ponto que já é uma doença. Não, chega a um ponto que já é uma doença. Efetivamente é. Exercer violência sobre o outro, mas manipulação, chantagem, ou bater, o certo. física, não é? Mas muitas vezes nós, quando o nosso trabalho no terreno, deparamos-nos com problemas associados a estes fenómenos que não passam só por essas é por isto que eu acabei de dizer, não é? Por essas doenças, por isso que acabou de dizer. Há as questões também culturais da nossa zona, e eu falo aqui um bocadinho daquilo que é a minha experiência de trabalho aqui na nossa zona, principalmente no Conselho de Alfândega da Fé. Há as questões ligadas ao alcoolismo, à toxicodependência, a crise económica, a falta de dinheiro, tudo isso é uma conjugação de fatores que proporciona haver, de facto, aquilo que nós podemos entender como desavenças ou discussões entre as pessoas. Acontece que os fenómenos de violência ultrapassam as desavenças e os conflitos que são tidos como normais, não é? Sim. Quando se bate em alguém, quando se exerce uma violência, nem que seja psicológica, sobre alguém de forma continuada, isso já não é um episódio ocasional em que se procura resolver um problema que até pode ter surgido, isso já é algo que tem a ver com a violência doméstica, é um comportamento patológico. É um comportamento doentio. Fernando, quem é que normalmente, eu não sei se é curiosidade ou não, quem é que normalmente é o agressor? As estatísticas dizem-nos que o agressor é o homem, não é? Tipicamente é o género masculino. 90% dos casos apontam para isso. É o homem que, efetivamente, fruto da diferença de poder, não é? Não só físico, mas também da cultura que foi sendo vivida. Nós todos nos recordamos de que muitas das famílias ainda vivem no conceito em que a mulher está em casa, reduzida ao seu mundo da lida doméstica, e o homem chega ao fim do dia de trabalho, quer ser proprietário do sofá, ser proprietário da televisão, ser servido, e esta foi uma cultura que também foi alimentada pelas mulheres. O facto de dizerem, vocês, de certo que identificam esta expressão muito nossa de o meu homem, não é? Eu trato bem o meu homem. São questões culturais, mas que às vezes nos fazem perceber um bocadinho de forma diferente todo este fenómeno. Também é importante tomarmos consciência, e eu penso que muitos ouvintes mais velhos irão concordar comigo, pessoas um bocadinho mais velhas que eu. Antigamente, se um homem batia numa mulher, isso era uma coisa normal. Normalíssima. Nenhuma vizinha se chateava, nenhum vizinho se chateava, ninguém se queixava. Normalíssimo. Eu ouço a minha avó, ouvia a minha avó dizer, pá, agora é moda, isso agora é moda. Quando a gente falava de violência doméstica e não permitir que os homens nos batessem, porque eu como adolescente, já numa nova dimensão, a pensar de maneira diferente, dizia, a mim um homem nunca me vai tocar. Ela dizia, isso são vocês lá com essas modas. É uma questão cultural, não é? E é uma questão de educação. As sociedades vão mudando. Bater numa criança antigamente, caramba, quem não batia? Qual era o pai que não batia numa criança? Qual era a mãe que não batia? E chicoteava e dava. E se não batesse, não estava a educar, não é? E a sociedade se eu pudesse mudou. falar. Hoje há outras formas de se educar. Exatamente. Encheram-se os valores com outro conteúdo, não é? Hoje deve-se educar
liderar pelo exemplo e não pela reprimenda ou pela repreensão, não é? E o problema é que as mentalidades demoram muito tempo a mudar, não é? Não fazendo uma viagem muito grande no tempo, eu recordo que antes do 25 de Abril, as mulheres para poderem ir para o estrangeiro tinham que pedir autorização ao marido, não é? Ainda bem que esse facto mudou, mas dá-nos para perceber que não foi há muito tempo. Não foi há muito tempo, não é? Em que isto era algo completamente aceite e até havia implicações para quem não procedesse desta forma, não é? Fernando, quando vocês recebem uma queixa, as queixas são habitualmente de desespero ou até de uma forma somente para poder assustar o agressor? Ou seja, o que é que leva as pessoas ou se eventualmente quando já fazem a queixa já fazem com um pensamento estruturado daquilo que querem fazer? Eu parto sempre do pressuposto que uma queixa é sempre um pedido de apoio, um pedido de ajuda. Depois temos que perceber os contornos em que podemos ajudar efetivamente quem nos procura, não é? Muitas das pessoas, e falo pela minha experiência, procuram-nos, algumas delas já em fase de desespero, mas em contrapartida há outras que já atentas a este fenómeno e a tudo o que é o apoio que é prestado, a toda a informação que é vinculada, já procuram numa fase precoce deste ciclo de violência procurar ajuda no sentido de perceber aquilo que podem fazer, qual é o processo pelo qual irão passar e quais são os cenários todos possíveis para melhor poder encará-los, não é? O facto de desconhecermos aquilo que poderá passar-se connosco, se fizermos uma queixa contra alguém, também nos assusta. Claro. E então é isso que faz muitas vezes as vítimas ficarem caladas, não é? Exatamente. A vergonha da sociedade, a vergonha da família, a vergonha dos vizinhos. Exatamente. É a vergonha, é o medo. E permitam-me que fale noutro aspecto importante e que em meios pequenos funciona um bocadinho como areia na engrenagem. Isto porquê? Porque a primeira linha de sinalização das vítimas de violência doméstica tem que ser, sobretudo, os serviços públicos que prestam apoio na área da saúde, na área do serviço social, nas mais diversas áreas de intervenção social que existem. Acontece que, muitas vezes, os profissionais... E esta questão da informação já não se pode pôr, porque toda a gente está informada. Os próprios serviços têm cartazes a apelar à denúncia, a apelar à informação. Não podemos ter medo de denunciar porque nos vamos implicar, porque conhecemos este ou conhecemos aquele e isso pode ser impeditivo de uma continuação de um bom relacionamento. Mas estamos, possivelmente, a criar e a abrir espaço a que aconteçam episódios como o que aconteceu recentemente aqui na cidade de Macedo de Cavaleiros, em que se atribuiu a morte da atriz Maria Zamora a uma perseguição que durou décadas, não é? Com várias pessoas a terem conhecimento de vários indicadores e vários sinais de violência e que ninguém fez nada, não é? Ninguém denunciou, ninguém se quis... E ela denunciou e a coisa não correu. Não correu. É um bocadinho aquilo que me estava a dizer, não é? A areia na engrenagem. Desculpa estar agora a interromper, mas agora nesta questão, habitualmente falamos sempre de denúncia de alguma agressão física. Já vai aparecendo também quem consiga ter esta capacidade e discernimento de conseguir denunciar a agressão psicológica? Já. Eu ultimamente tenho-me posto muito no papel das mulheres, fruto de algumas intervenções que tenho tido em processos formativos, em que me implicam viver e vivenciar aquilo que poderia ser a sensação de uma mulher vítima, ser vitimizada. E eu senti-me extremamente mal, e desculpem a expressão, cada vez que, imaginem chegar-se a casa todos os dias e alguém vos chamar vaca, ou vos chamar porca, ou vos chamar o lava-misto, ou dá-me... Quer dizer,
Aquilo no primeiro dia até pode ter graça, não é? No segundo ou no terceiro dia já não tem piada nenhuma. Depois das 50 sombras de Grey, não é? É isso? É o filme assim? Sim, sim. Está agora na se calhar agora, não sei. Pois, mas estamos a falar de coisas completamente diferentes, não é? Estava só para ambientar aqui um bocadinho, mas é um facto. Mas tu estás a levantar um aspecto que, dentro da questão da violência, e desculpe-me estar a interrompê-lo, também é muito importante, porque às vezes a gente culpamos o que vitimiza, o que provoca a violência, mas esquecemos que às vezes quem é a vítima também alinha nessa violência. Também não só é doente quem vitimiza, mas a própria vítima às vezes é doente. Não podemos Ou não? Não podemos culpar esse ónus de culpa na Eu não estou a culpar, eu estou a levantar a questão. Não, nem podemos ter esse pensamento general. Na questão que ele levantou de Grey, quer dizer, eu não li o livro, nem vi o filme, mas já ouvi toda a gente falar e ela gosta. Ela vai à procura dessa violência. Ela aqui só estava com a intenção de dar aqui uma piadazinha. Uma piada foi mal colocado. Foi mal colocado. Outro tipo de violência. Que por sinal está também neste momento de paragem e já voltamos também a assentar estas ideias. Vamos também ao nosso momento de riso, que se calhar era nessa altura que eu devia ter colocado aqui. Okay. Mas continua. Um monte de risos. Será que há alguma coisa melhor que a companhia daqueles que a gente adora, né? Curto bem desses dias em que estamos todos juntos. O otimismo mantém-me vivo. O mundo é tão cruel que às vezes a solução é sorrir. Estamos todos juntos é bom estar assim. Faça chuva, faça sol, o que a gente quer é curtir. Se algum problema inesperado surgir, a solução é sorrir. Estamos todos juntos é bom estar assim. Faça chuva, faça sol, o que a gente quer é curtir. Se algum problema inesperado surgir, a solução é sorrir. Um monte de risos. Num século muito distante, uma rainha preocupada com a autoridade que as mulheres exerciam sobre os seus maridos, decretou que todo homem que vier ao castelo e provar que é ele que manda em sua casa tem direito a um saco de ouro. Apresentou-se então um e apenas um candidato. Perguntou-lhe a rainha: ouve lá, então és tu quem manda em tua casa? Sim, Sua Majestade, sou eu. E como o podes provar? Veja, Majestade, a minha esposa está em casa quando eu quero, faz as refeições quando eu quero e obedece-me a tudo aquilo que eu digo. Muito bem, então tens direito ao saco de ouro. Dá-me o teu saco para que o mande encher. Aqui está a minha Majestade. Ouve lá, mas podias ter trazido um saco muito maior. Eu queria, Majestade, mas a minha esposa deu-me esse e já sabeis como é que é, Majestade. Um monte de risos. Será que há alguma coisa melhor que a companhia daqueles que a gente adora, né? Curto bem desses dias em que estamos todos juntos. O otimismo mantém-me vivo. O mundo é tão cruel que às vezes a solução é sorrir. Estamos todos juntos é bom estar assim. Faça chuva, faça sol, o que a gente quer é curtir. Se algum problema inesperado surgir, a solução é sorrir. Estamos todos juntos é bom estar assim. Faça chuva, faça sol, o que a gente quer é curtir. Se algum problema inesperado surgir, a solução é sorrir. Um monte de risos.
portas do teu mundo, na esperança de ele se encontrar. Vais contando o tempo quase ao segundo, parece não querer passar. Fazes de conta que está tudo bem e andas às voltas quando estás a sós. Gritos mudos que só tu entendes, um profundo silêncio que é a tua voz. Não deixa de ser uma questão, não é aquilo que eu estava a dizer. Quer dizer, de facto, há o doente que é o que exerce violência, mas se calhar também há doença na própria vítima. Há situações que já passaram por si em que isto aconteceu, em que acha que isto aconteceu? As pessoas violentas não são todas... como é que é dizer? As pessoas violentas não são todas doentes, certo? Okay. Há pessoas violentas que não têm nenhuma patologia psíquica associada. Muitas vezes cresceram de forma em comportamentos eram tidos como aceites, não é? E esses comportamentos hoje vou dar um exemplo que ilustra um bocadinho aquilo que eu quero dizer. Se uma criança for habituada a ver o pai bater na mãe, maltratar a mãe durante a vida toda, ele possivelmente na fase em que ele assume o papel também de pai, irá replicar aquilo que aprendeu, aquilo que visualizou, porque as crianças aprendem com aquilo que são as experiências, com aquilo que observam, não é? Os olhos da criança são constantes no sentido de captarem tudo o que é movimentação à volta delas. Okay. Elas replicam facilmente aquilo que são. Deixa-me só dizer aqui este apontamento. Eu ontem vi um vídeo a propósito do programa, estive a passar os olhos por variedíssimas coisas, e há um vídeo interessante que nós depois vamos também publicar no Facebook, que é a reação das crianças quando alguém lhes diz, neste caso a miúdos, 7 ou 8 anos, para darem uma bufetada a uma menina. Primeiro dizem, olha, faz-lhe um carinho, agora dá-lhe um beijinho. E ele, então posso-lhe dar na cara ou na boca? E depois há um que diz assim, olha, e agora dá-lhe um estalo. E eles não há nenhum que tenha coragem, e nesta questão também de ser um ato cultural, quer dizer, de reflexo daquilo que eles veem nos próprios pais, não é? E o miúdo chega, eu sou homem. É? Que aqui esta relação também, vou bater agora numa mulher, embora isto não seja propriamente um puro exemplo, mas de facto aqui ainda há marcadamente esta... Mas isso é transversal a todos os comportamentos. Se os miúdos veem o pai deitar a chicola ao chão, o miúdo deita a chicola ao chão. Se os miúdos veem o pai gritar à mãe, os miúdos vão gritar. Todos estes comportamentos são adquiridos exatamente, são replicados. É lógico que as vítimas são, à partida, pessoas com algumas doenças associadas, só podem ser. São pessoas sobre a qual é exercida um fenómeno de violência, certo? Há consequências psicológicas, há distúrbios cognitivos, de memória, comportamentos depressivos, distúrbios de ansiedade. Tudo isso é associado a fenómenos de violência, não é? Entre o casal, em que depois, muitas vezes, se a vítima não explica e se não contextualiza aquilo que é a relação íntima do casal e estes problemas todos, o que é que vai acontecer? Muitas vezes vai ser medicada. Vai ser medicada para estas depressões e para esta ansiedade passar, e o problema não está ali. Certo? Não, o problema não está nela. O problema não está ali. Por isso tem que se perceber todas as dimensões em que se pode prestar este apoio efetivo, e o nosso papel é este. É claro que isto não funciona, não havendo uma estrutura de trabalho em rede, a resposta não sendo de forma articulada, isto não vai funcionar. Felizmente ali no nosso Conselho nós temos um trabalho regular e de proximidade, nomeadamente naquilo que diz respeito a todos os intervenientes nos processos de apoio a vítimas de violência doméstica.
Nós temos protocolos, ainda que informais, uma vez que os formais estão rubricados sobre a alçada do Núcleo de Violência Doméstica de Bragança, mas existe uma boa relação profissional com o posto da GNR local, com a Segurança Social local, com todos os serviços sociais da Câmara Municipal, que têm sido aqui uma peça essencial naquilo que tem sido o apoio, porque muitas vezes, eu ainda não o disse, mas o Gabinete de Inserção e Apoio à Vítima de Violência Doméstica Alfândega da Fé foi fruto de uma candidatura que foi feita ao extinto POPH, à medida 7.3, isto na continuidade daquilo que vinha sendo a intervenção ao nível do trabalho de igualdade de género por parte da Liga dos Amigos do Centro de Saúde. E fruto desse trabalho, uma vez que havia outros projetos que estavam implementados, a Liga dos Amigos fez um projeto de prevenção de violência na mulher idosa, onde foi elaborado um estudo que também evidenciou números alarmantes e relativos ao nosso distrito. Indicavam que mais de 70% das mulheres com mais de 65 anos tinham sofrido fenómenos de violência doméstica. Tínhamos também um projeto que trabalhava fundamentalmente aquilo que era a população escolar e que se dedicava fundamentalmente a promover atividades de prevenção da violência no namoro. Denominava-se Prevenir a Violência para uma Saúde Melhor. Foi um projeto que também teve incidência distrital, trabalhou com algumas escolas. Suponho que nem todas as escolas quiseram aderir a este tipo de iniciativa. Aquelas que o fizeram-no com muito afinco e com muita dedicação. Resultaram excelentes trabalhos destes dois projetos, que são projetos de informação, de sensibilização. E depois deste trabalho feito, partiu-se para um projeto mais do domínio de intervenção, do apoio, e hoje em dia temos um gabinete aberto desde abril de 2013, sobre a alçada da SIG, da Comissão de Igualdade de Género, que é a entidade que supervisiona e que é uma entidade intermédia e gestora intermédia entre os fundos europeus e aquilo que são depois os beneficiários, que são todas as associações que trabalham neste domínio. E esse fruto desse trabalho com a SIG foi então proposta a abertura do gabinete. Tem vindo a funcionar, tal como eu dizia, desde 2013. Temos cerca de 60 processos de apoio efetivos, muitos deles já com sentenças transitadas em julgado. E aquilo que tem sido a minha constatação é que naqueles processos que são transitados em julgado, mesmo que a vítima, muitas vezes, o que acontece em 90% dos casos, se remeta ao silêncio, porque aqui nós temos que partir da ideia e do pressuposto básico de que tudo é feito com a conivência e com o consentimento da vítima. Se ela quiser calar-se, cala-se. Se ela quiser denunciar, denuncia. Cabe-nos a nós depois arranjar formas de provar, por assim dizer, que havia aquela situação de violência, certo? Mas é um direito fundamental. Aliás, a violência doméstica é um atentado a direitos fundamentais, não é? Dignidade da pessoa, não é? Exatamente. Já temos aqui uns minutinhos, mas para falar também em alguns pontos de apoio à vítima, essencialmente, depois nesta colocação ou nesta procura de reinserção da própria vítima, que passos é que podem ser dados para elas também se sentirem seguros naquilo que possam ser os passos futuros da sua vida? Para melhor percebermos, vamos dividir então a nossa abordagem como técnicos, o nosso serviço como gabinete, em função de três públicos que nos podem surgir. As crianças, quando há crianças sinalizadas e inicialmente eram tidas como vítimas secundárias, hoje já não, já temos outra perspectiva e outra visão, são efetivamente vítimas tão de primeira linha como são as vítimas, as mulheres, não é? Temos também os idosos e temos as mulheres em si. Por exemplo, num caso de violência doméstica perpetrada do homem sobre a mulher, num casal, não é? Geralmente a vítima chega com o medo do que é que virá pelo facto de haver a implicação de um órgão de polícia criminal. Sempre que se fala na GNR, sempre que se fala no Ministério Público, pensa-se sempre qual será a consequência judicial de um processo deste género, que é um crime público. Estamos a falar de um crime público.
Depois, essa fase inicial serve-nos efetivamente para ouvirmos as pessoas, avaliarmos qual é o risco que aquela pessoa poderá estar a correr mediante o contexto que nos foi relatado, não é? Em caso de haver ali uma percepção de risco considerado elevado, ou risco médio, fazemos logo uma sinalização com essa chamada de atenção à GNR local, e deixem-me também dizer que os órgãos de polícia criminal, quer a GNR, quer a PSP, têm feito um trabalho excepcional no domínio da violência doméstica, não só no Conselho de Alfânia da Fé. Eu aqui posso falar naquilo que é feito no distrito. Há outra forma de trabalhar, há outra forma de sensibilizar, há outra forma de acolher. Isso está a ser feito. Aliás, muito deste progresso deve-se também a eles. Há mais recursos, há equipas específicas dentro dos órgãos de polícia criminal apenas dedicadas a situações de violência doméstica. Grande parte delas já inclui mulheres polícia, por assim dizer. Daí que haja uma conjugação de esforços de todas as entidades no sentido de proporcionar a maior resposta possível àquela pessoa que nos procura. O que é que ela nos procura? Muitas vezes, quando há uma situação de violência doméstica com alguma gravidade, procura-se logo que haja ali uma separação do casal, certo? Para evitar riscos maiores, até porque a prevenção é a melhor forma de lidarmos com estas situações. Esbarramos logo naquilo que é os contextos legais, não é? Porque hoje em dia as medidas que existem retiram as vítimas de casa, quando devia ser precisamente o contrário. Tem havido uma batalha ultimamente de haver uma alteração àquilo que é a lei que está em vigor. Eu penso que essa batalha vai ser conquistada por quem a encabeça. A lei tem que ser revista. Não podemos vitimizar ainda mais as pessoas que procuram ajuda, aquelas que se sentem vítimas. As casas-abrigo também não são uma solução. São uma solução temporária, não passam por ser uma solução definitiva, não é? E muitas vezes aquilo que nós temos de dar resposta é a nível de emprego, e agora como é que vai ser dos meus filhos, e agora como é que vai ser da minha casa, como é que vai ser dos meus terrenos, e nós temos que articular com todos os parceiros da nossa rede aquele que melhor pode responder em determinado momento àquela pessoa. Qual é o momento? É agora. Nenhuma pessoa procura uma solução a médio prazo. As pessoas procuram soluções imediatas. E, embora tenha sido feito algum trabalho nesse sentido, ainda há um longo caminho a percorrer, porque as soluções não são imediatas. Devia haver soluções imediatas sinalizadas e a nível concelhio, porque nós estamos a falar de um fenómeno que faz parte de um problema de saúde pública e que já se pode mais ou menos comparar a um fenómeno de toxicodependência, certo? E nós temos muitos centros de atendimento e temos que caminhar para haver estruturas de apoio para as pessoas se sentirem com um porto de abrigo próximo, não é? Vocês tenham em atenção o fecho dos tribunais, fechos de serviços de saúde, centralização de serviços em Bragança, fraca rede viária, pessoas que não têm grandes possibilidades, idosos que não têm carta de condução, não têm meios de transportes públicos. Quer dizer, existe ali uma quantidade de fatores que têm que ser ponderados, não é? E metem medo às pessoas. Claro, o nosso papel é efetivamente esse, proporcionar uma resposta, se bem que articulada, a todas estas pessoas. As pessoas acabam por pensar, estou mal, mas se calhar ainda vou para pior, deixa-me estar onde conheço, não é? Exatamente. Isto é que dói. Exatamente. Isto dói muito. Olha, eu não vos quero cortar a conversa, pois ainda teríamos muito para dizer, mas assim num minuto, que contactos é que poderemos deixar a quem lá em casa nos ouve e que eventualmente possa também ter essa... Nós podemos deixar o contacto a nível do Conselho de Alfânia da Fé, podemos deixar o nosso contacto da Liga dos Amigos. Nós temos um telefone que funciona das 9 às 17h30, que é o 279-463-496. 279-463-496. Exatamente. E temos também o número de telefone do técnico, que é um telemóvel que está disponível 24 horas.
Ainda está? Ainda está disponível 24 horas, a não ser que fique sem bateria, não é? Mas faço os possíveis para ele estar disponível efetivamente 24 horas, porque estas coisas não têm data hora marcada, nem hora marcada, não é? Daí todos os constrangimentos com que nos vimos todos os dias, os problemas que muitas vezes levamos para casa porque não conseguimos solucionar na medida em que gostávamos que aquilo acontecesse, não é? Esse telefone está disponível 24 horas, é o 96 21 82 837. A nível do distrito, e é importante aqui para as pessoas do Conselho de Macedo de Cavaleiros, existe o Núcleo de Apoio à Vítima, que tem uma técnica exemplar naquilo que é a atuação no domínio da área da violência doméstica, a doutora Teresa Fernandes, uma pessoa com muita força, muita energia. Para terem ideia, existe neste momento uma técnica para o distrito todo, com as viagens que isso implica, com todo o desgaste que implica. Quero deixar-lhe aqui essa homenagem, até porque temos tido uma colaboração profissional muito, muito frutífera. E vou deixar então os números deles, porque eles têm a área de atuação em Macedo de Cavaleiros, e ela poderá ser uma pessoa que acompanha cá casos e poderá ser uma pessoa que poderá vir a acompanhar aqueles que forem sinalizados fruto desta nossa conversa, certo? Então o número dela é o 92 77 03 025 ou telefonando mesmo para o centro da ASMAB, que é 273 325 629. Muito obrigado. E a doutora Teresa atende estes dois telemóveis. E é o Fernando que atende o 96. Exatamente. Não é? Portanto, o Fernando está 24 horas. Eu estou mais circunscrito àquilo que é o Conselho da Alfândega da Fé. Mas seja como for, se algum dos nossos ouvintes gravar o seu número e ligar e pedir apoio, você não vai dizer que não. Nós aqui a nível de distrito temos uma relação muito, muito boa a nível profissional e facilmente ultrapassamos estas burocracias todas com um simples telefone. Daí que ninguém sai sem nenhuma resposta daquilo que são os nossos centros de atendimento. Permite-me só um segundo. Não fiquem aí a ser vítimas. Não fiquem aí. Já voltamos para a mensagem final. Já voltamos. Janela aberta sobre o mundo. Espaço Agenda. Agenda. Estão previstas as seguintes atividades na agenda dos Jovens MIC para os próximos tempos. Com Deus, dia 13 de março, às 21 horas, na Igreja de São Pedro, em Macedo de Cavaleiros, irá decorrer a terceira noite de oração, que serão realizadas todas as sextas-feiras durante o tempo da Quaresma. Lectio Divina, dia 16 de março, às 21 horas, na Igreja Nossa Senhora das Graças, em Bragança. Para mais informações, já sabem, podem aceder ao site dos Jovens MIC em www.jovensmic.marianos.pt ou às nossas páginas do Facebook com o nome Jovens MIC e Janela Aberta sobre o Mundo. Espaço Agenda. Agenda. Janela aberta sobre o mundo. E terminamos até com o mundo inteiro. O mundo inteiro está à nossa frente. Portanto, não vale a pena estar a calar aquilo que eventualmente possa estar a fechar os seus horizontes. Por isso, sinto esse alerta. E última finalização também da Raquel. Eu queria só perguntar, para quem nos estiver a ouvir, Fernando, e este processo de que esteve a falar implica valor monetário? Não. Diga mais alto? Não. Não. Queridas ouvintes ou queridos ouvintes, sejam que tenham a idade que tiverem, por favor, se precisarem, entrem aqui em contacto com o Fernando ou com um dos outros números de telefone. Não custa dinheiro. Muito bem, Fernando, não sei se queres deixar também algum apelo. Não, o meu apelo é o apelo mais do que generalizado de não compactuar com estas situações, não é? A última música que veio fazer um alerta sobre tudo isto é uma música da APAV, que diz: o amor não é andar de pé na noite escura,
que o terror vá e não volte. E é com esta mensagem que o terror vai e que não volte, que seja uma mensagem presente todos os dias e que nos faça denunciar e efetivamente pôr cobro a todas estas situações com que vivemos diariamente. Muitíssimo obrigado. Mas já sabem também que podem nos ouvir novamente também, não é? Na Onda Livre, e o nosso muito obrigado também à Onda Livre, no próximo sábado, do meio-dia à 1, para também sentirem novamente esse alerta e eventualmente ganharem essa coragem necessária. Muito obrigado, até uma próxima. Deus, boa noite, até para a semana, ou até sábado. Até para a semana e muito obrigado por sua companhia. Sejam felizes e um resto de uma boa semana. Quando é que esse espelho vai sorrir? Porque eu não quero ver o mundo inteiro pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. E quando me vejo ao espelho e pergunto-me quando é que esse espelho vai sorrir para mim, e pergunto-me quando é que esse espelho vai sorrir para mim. Eu não quero ver o mundo inteiro Pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. Eu não quero ver o mundo inteiro pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. Eu não quero ver o mundo inteiro. Eu não quero ver o mundo inteiro pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. Janela aberta sobre o mundo.